Bom dia, eu queria agradecer a todos aí pela participação no evento que está sendo realizado por 3 grupos de RH, né? O grupo CRI, que é um grupo já que tem mais de 50 anos aí de estrada, o Corale e o grupo Lumen. Hoje nós vamos falar novamente sobre a desoneração da folha de pagamento. Basicamente é uma continuidade desse assunto que aconteceu no mês passado, né, Luzi? Isso, na reunião anterior. Então fica à vontade, Luzi. Terça-feira do mês passado. Fique à vontade para iniciar, tá? Se alguém tiver algum questionamento, por favor, pode avisar pelo chat ou liberando o áudio, tá? Quem não estiver participando no momento, eu vou pedir só que feche o microfone para que evite ruídos, já que a gente está gravando e depois vai diretamente para o YouTube também. Luzia, a bola é contigo. Bom dia a todos. Como sempre tem convidados novos, eu vou fazer um pequeno resumo, um breve resumo da reunião anterior, porque, como falou o Paulo, esta, na verdade, é uma continuação da reunião anterior. Por que o tema? Porque é o tema do momento, quer dizer assim, reforma tributária é o assunto do momento. E isso atinge diretamente a área de recursos humanos, que eu criei um grupo de recursos humanos, assim como os outros dois que estão juntos com a gente, e afeta diretamente pela folha de pagamento. Quer dizer assim, entende? Então, é um tema complexo, é muito complexo, é tão complexo que a gente estava conversando um pouco aqui fora do ar e hoje de manhã já tinha outras declarações do presidente da Câmara, que vai aprovar isso, vai aprovar aquilo. Na verdade, eles estão, não vou dizer perdidos, mas eles têm certo impasse de qual caminho ir. Mas vamos lá. O que nós fazemos? Nós queremos aprender com nós mesmos, por isso que nós não convidamos algum desses especialistas aí, queria trazer a versão dele, que como se fosse, são 4 versões, quer dizer, a versão que ele esposa é que ele ia apresentar. E nós queremos somar os nossos conhecimentos entre nós, conhecimento prático, para ver se sai alguma outra coisa diferente. O segundo ponto que eu falei na reunião passada é a gente oferecer subsídio. Existe uma deputada federal que ela participa várias reuniões do CRIO. Quando ela pode, ela vem. E o pessoal lembra aí da Adriana Ventura, o pessoal do CRI conhece ela demais. Inclusive, ela, quando vem para São Paulo, ela faz umas reuniões na casa dela e convida o pessoal restrito para contar os bastidores de Brasília. Então, muita coisa que, de repente, sair dessa reunião vai virar, quer dizer assim, um projeto de lei. Mesmo porque, na reunião anterior, que nós tivemos o prazer da apresentação do Carlos Silva, ele se prontificou, a via Corale, quer dizer assim, apresentar os projetos de lei que, se surgirem ideias que possam virar projetos de lei, por que não? Seria através do Corale e como mandatário, um deputado federal, seria Adriana Ventura. Então, vamos lá, vamos começar, então. Onde é que começa a coisa? Começa no emprego. Por que nós estamos debatendo tudo isso? Porque o desemprego que se aproxima, consequência da pandemia, pelos números que a gente está analisando, deve chegar entre desempregados, que hoje são 13 milhões de brasileiros, dentro da população economicamente ativa, leia-se, de 15 e de 18 anos a 65 anos, 13 milhões estão sem emprego. Outros 38 milhões ficam na informalidade. Mas se a economia for para trás, quer dizer assim, não sobra base para eles ativarem mesmo um ganho na informalidade. Então, vai ficar sem renda. Esse pessoal que pode girar entre
desempregados, desalentados, informais e, sei lá, invisíveis, nós vamos chegar a 50 milhões. Isso vai ser um marco divisório. Ou o país resolve esse problema, deixa de ter 50 milhões de pessoas sem renda, isso vai dar consequências sociais, porque essa gente vai ter problema, como eu já falei, colateral em termos de saúde, em termos de segurança. Além do problema social, vai ter problema político, porque esses governantes, eles precisam criar juízo, eles ficam discutindo lá, às vezes, muita coisa, eles não se dão conta, não importa se é de esquerda, direita, eu não vou entrar nessa, entendeu? Nessa discussão. Mas qualquer governo, quer dizer assim, com 50 milhões de pessoas sem renda, vai ver o que é bom para tosse, quer dizer assim, nenhum deles se aguenta, independente do que eles forem. O terceiro problema é o problema econômico. Se essa gente não tiver renda, não tem consumo. E aí eu viro, então, ou é a desgraça ou é a virtude. Qual é a virtude? Se nós conseguirmos dar renda para essa gente, e o vetor de renda mais importante é o emprego, quer dizer, se nós conseguirmos dar renda para eles, eles vão consumir. Esse consumo, pela dimensão do Brasil, vai formar um mercado interno importante. Esse mercado interno importante vai atrair investimentos corporativos, investimentos em negócios. Os investimentos em negócios vão gerar empreendimentos econômicos. Vai ter empresa disso, empresa daquilo, que, por sua vez, vão gerar empregos. Gerando empregos, vão gerar renda, vão gerar mais investimentos, vão gerar impostos para o governo, que, por sua vez, pode investir em infraestrutura ou naquelas atividades básicas do governo, que é educação, segurança e saúde. Então, forma-se um círculo virtuoso. Então, por isso que eu costumo dizer, ou é a desgraça total, ou é um círculo virtuoso que vai levar o país em direção a países desenvolvidos. E isso é crucial. E esses políticos parece que às vezes não se dão conta disso, então fica demorando uma eternidade para tomar as decisões. As reformas são absolutamente necessárias, a começar para essa reforma tributária, que ela se refere, no caso nosso aqui, que nós vamos ver, a folha de pagamento. Então, a folha de pagamento, do jeito que ela é hoje, ela é um dos principais entraves, bloqueios para o emprego. Como o objetivo é o emprego, que ele é crucial, deveríamos pensar em fatores positivos que alavancam o emprego, incentivar esses fatores positivos e atacar aqueles fatores negativos que atravancam o emprego, que jogam contra o emprego. Eu vou citar 3. Complexidade, burocracia ao empregar, insegurança jurídica e, principalmente, o custo do emprego. O custo do emprego no Brasil é coisa de maluco. Por que é coisa de maluco? Vocês vão ver agora. Porque agora nós vamos entrar no problema mesmo. É um desafio grande? É, mas nós vamos encarar. E agora vocês se preparem para conhecer a folha de pagamento, como ela é hoje. E eu passo a bola em seguida para o Djalma, que vai abordar. Nós vamos dividir a folha em 2 grandes partes. Aqueles tributos que a gente vai chamar de trabalhistas, que geram uma renda ainda para o trabalhador, e aqueles tributos que não geram renda para o trabalhador, que são recolhidos a entidades. Os 2 vão nos mostrar a parafernália que é esse negócio. E aí, depois, nós vamos finalizar com Orlando, que vai dar uma geral do que eles estão fazendo lá em cima, com as várias alternativas de reforma tributária. E, finalmente, no momento final, nós vamos todos juntos estabelecer, bom, o que fazer
e ir atrás dos políticos, encher o saco deles, não ficar parados olhando o que eles estão fazendo. Vamos estabelecer alguma proposta e vamos atrás. Quer dizer, pelo menos faremos a nossa parte. É isso. Muito obrigado. Eu já passo em seguida a bola, Paulo, se você me permitir, ao Djalma, que vai falar sobre a parte... Ele explica que a parte que gera uma certa renda, chamada encargos trabalhistas. Vamos lá. Vamos lá, Djalma, se você quiser apresentar alguma coisa também é só subdividir a tela na opção apresentar agora, tá? Ok. Bom dia a todos. E, na verdade, eu vou só falar um pouquinho sobre o que o Lúcio classificou como encargo trabalhista. Mas antes eu queria dizer duas coisas importantes para mim. Primeiro, parabéns ao CRI, que neste mês está completando 53 anos de existência, e a gente tem ainda a felicidade de ter um dos fundadores participando, e que por acaso é o nosso coordenador Lúcio, com toda essa vitalidade querendo mudar o Brasil e o mundo, e que continue assim. Né? Então, parabéns ao CRI por isso. Segundo, eu me considero uma pessoa entre realista e otimista, digamos assim. Mas, em relação às reformas, eu não tenho um sentimento muito bom, não, porque eu acredito que você só faz uma reforma se alguém abrir mão de alguma coisa. Nós estamos falando de reformas onde as pessoas não querem abrir mão de nada e, pelo contrário, querem ver nas reformas onde pode ganhar mais alguma coisa. Então, aí a gente tem três grandes reformas: a política, a administrativa e a tributária. Ora, a política feita pelos políticos não querem abrir mão de nada, então vai ser muito difícil. A administrativa, nós estamos cheios de instituições defendendo o status quo e até querendo algo mais. Então, não acredito. E na tributária, além da complexidade do emaranhado de normas e regras, etc., ainda as guerras tributárias, etc. Então, apesar de ser uma pessoa entre o realista e o otimista, neste caso das reformas, eu estou entre o realista e o pessimista. Mas vamos lá. Dentro das reformas tributárias, o Lúcio colocou muito bem, a gente tem a questão da folha, que está na pauta do Congresso, da desoneração da folha e assim por diante. Aliás, aí vai mais uma pitada de pessimismo, né? O Congresso agora só se raciocina, ou eles só raciocinam, pensando na reeleição, tanto do Alcolumbre quanto do Maia. Então, as coisas são condicionadas a interesses, no nosso entender, que não são os mais legítimos para o país, mas são aqueles pessoais de manutenção de poder e etc. Então, por isso essa enrolação toda em votar o veto ou não veto do presidente, a manutenção ou não da desoneração. Mas, indo então diretamente para a Folha, eu achei legal essa divisão que o Lúcio propôs, de separar encargos trabalhistas de encargos chamados sociais. Encargos trabalhistas são benefícios diretos para o trabalhador, né? E qual é o conceito básico atrás dessa briga por mais emprego? A relação de emprego é uma fonte segura de arrecadação para o governo. Porque agora o governo quer criar, inclusive, ou recriar um imposto das transações digitais, etc. Alguns chamam de nova CPMF ou não, porque pega um universo fora da folha, para pegar um universo do informal. A folha, na verdade, ela sempre foi uma base segura de arrecadação. Quanto mais emprego, melhor para o país do ponto de vista social e melhor para o governo do ponto de vista de arrecadação. Então, é disso que nós estamos falando, de melhorar o emprego como uma fonte segura e cada vez mais taxado. Quando a gente fala em desoneração, a gente está com um raciocínio, na minha opinião, equivocado. A gente está com o raciocínio de o que eu tiro da folha para levar para onde? Mas não está se falando em redução de carga tributária, está falando, na melhor das hipóteses, em transferência, ou em mudança de sigla, ou em transferência de base de arrecadação, ou enfim, e assim por diante. Agora, especificamente em relação a encargos trabalhistas, então a gente tem um conjunto dele, tem a questão do fundo de garantia,
que é considerada tecnicamente um encargo social, mas eu particularmente acho que é trabalhista, porque ele é recolhido pela empresa numa conta vinculada do trabalhador. Então, eu também entendo ele como um encargo muito mais trabalhista do que um encargo social. A grande questão do fundo de garantia é que ele custa 8% para a empresa, não só 8% do salário, mas 8% de tudo. Quando a gente fala de outros encargos trabalhistas, por exemplo, 13º, o fundo de garantia também é 8% sobre 13º, sobre tudo. E uma questão importante é o uso que se faz disso. O governo precisa, entre aspas, desse dinheiro para os seus programas de habitação, os programas de saneamento e outras coisas mais que ele faz, e remunera isso para a conta do trabalhador a 3% ao ano. Quer dizer, sempre foi isso, independente de que juros tinha no país, independente da correção de poupança do Tesouro Direto, independente de qualquer outra coisa. Então, na verdade, ele está todo mês tirando uma parte para sustentar também contas do governo. Então, a grande questão do fundo de garantia, eu acho que é um encargo muito difícil de se mexer, né? E tem os 8%, tem na rescisão contratual a multa de 40%, que já foi de 50% para sustentar também outras coisas do governo, né? Mas o problema é esse, ele é do empregado, só que como tem algumas restrições de saque, ou seja, durante a vigência dos contratos de trabalho, existem algumas situações em que o empregado saca, ou seja, para doença, tipo AIDS, câncer ou coisa assim, para um financiamento de casa, etc., mas muito do fundo de garantia acaba ficando lá. A gente viu agora, nos últimos anos, com o saque de inativas, alguns bilhões sendo retornados para o país e alguns bilhões ainda ficam lá perdidos. Então, para o governo é uma tranquilidade ter este encargo, entre aspas, trabalhista / social, mas que sustenta uma parte importante das contas do governo em relação à habitação, saneamento, etc., né? Então, eu particularmente acho que é um encargo importante para o trabalhador, para épocas difíceis, como já falamos de doença, de demissão sem justa causa, etc., mas é um custo importante na folha de pagamento. Os clássicos encargos trabalhistas, que aí são muitos, né? São os legais, e ainda tem outros que são criados via os institutos da negociação sindical. Então, primeiro, 13º salário. Todo empregado recebe, por ano, um salário adicional. Eu não sei em quantos países a gente tem isso, mas, por lei, a gente tem um 13º salário, que tem lá suas razões históricas, etc., mas é um salário a mais que a empresa paga para o trabalhador sem ter a contrapartida do trabalho. Em algumas negociações sindicais, existe o 14º, existe o 15º, em alguns órgãos do governo, de diversos poderes, existe o 14º, 15º, inclusive na classe política, né? Então, o 13º é um encargo importante, um salário por ano ou 12avos por mês, pagos legalmente em novembro e dezembro, 50% em novembro, 50% em dezembro. Muitas empresas, ou as empresas têm que pagar isso pelo último salário do ano, inclusive muitas empresas deixam de dar eventuais aumentos em novembro e dezembro para dar em janeiro, porque sabe, se der um aumento em dezembro, tem que recalcular para pagar a diferença pelo último salário. Então, é um encargo importante, assim como o fundo de garantia, do ponto de vista do custo da folha, e também é um benefício importante para o trabalhador, numa época que a gente sabe que as despesas são acentuadas por conta do fim de ano, por conta de uma série de coisas que acontecem nessa época. Um outro encargo trabalhista importante são as férias. Férias significa que, a partir do 2º ano de trabalho, o empregado trabalha 11 meses e recebe 12. Né? Ou seja, ele tem um mês de férias
por ano trabalhado a partir do segundo. Então, é um encargo para a empresa que tem que se virar por este um mês que ela não tem de trabalho com alguém prestando esse serviço. Considerando que a função é essencial, alguém tem que fazer isso. Então, é um custo adicional para a empresa. Aliás, não é que ele trabalha 11 e recebe 12. Também tem 1/3 de férias, que é legal. Então, na verdade, ele trabalha 11 e recebe 12,33 salários no ano. E veja, sobre férias, sobre o 13º, eu volto lá atrás, incidem o fundo de garantia. Vale transporte. Todos os empregados que usam o transporte coletivo têm direito a que a empresa ou ajude nisso, naquilo que exceder a 6% do seu salário. Então, isso também, legalmente, ou a empresa fornece o transporte, ou ela paga essa diferença para o empregado. A gente tem algumas ausências remuneradas, e é curioso, eu estava vendo agora uma propaganda para que as pessoas sejam mesários. Então, o mesário, ele tem direito a 2 dias de folgas. Significa que ele não trabalha, mas recebe os 2 dias. E aí vai mais uma curiosidade que eu gostaria de colocar para vocês, sem apimentar muito. A gente tem bilhões para sustentar os partidos nas suas campanhas, e a empresa tem que pagar o mesário que vai lá de forma voluntária trabalhar 2 dias na eleição. Parece que a gente está num país que alguém já disse que não era sério, né? Eu até acho que é sério, sim. Inclusive, esse negócio é muito sério, né? Mas, além disso, se vai doar sangue, tem mais 1 dia. Se vai para o casamento, tem mais 8 dias. Se falecimento, tem mais 8 dias. Ou seja, tem uma série de ausências chamadas legais que o empregado tem direito, e até aí 100% de acordo. A questão é, a empresa paga essa conta sem, de novo, ter a contrapartida da prestação de serviço. Além das ausências, tem algumas licenças que a empresa tem que se virar, que é custo também para a sua folha. Então, a gente tem ausência maternidade, ausência maternidade são 4 meses, né, me parece, que a empresa paga uma parte, ou tem que pagar para o empregado para depois compensar no INSS ou coisa dessa natureza, mas que são 4 meses que ela tem que colocar alguém para fazer este serviço. Então, na verdade, ela tem um custo adicional, de qualquer maneira, na sua folha de pagamento para sustentar essa licença. Assim como tem a licença paternidade, que também parece que são, no mínimo, 8 dias, enfim, eu não sei exatamente a quantidade de dias, mas também é um peso. E tem também a licença doença, o afastamento de doença, que a empresa paga os primeiros 15 dias. Então, também são encargos trabalhistas importantes para a empresa. Também tem os chamados repousos remunerados, o descanso semanal remunerado, os feriados, etc., que também nós somos um país pródigos em feriados, e que também a empresa paga, ou, se o empregado tem que trabalhar, ele tem umas horas em dobro, e etc. Tudo isso a gente vai somando, e ainda tem salário família, ainda tem, na rescisão contratual, ela ainda paga 40% de multa sobre o fundo de garantia que foi depositado durante toda a vigência do contrato de trabalho, tenha o empregado feito saque ou não durante a vigência. Ela soma tudo isso, corrigido, 40% é pago. Então, é mais uma penalidade. E veja, em momento algum eu coloco que essas coisas não têm sentido para o empregado. Tem. Eu coloco o outro lado, como bem chamou o Luzzi, um dos 3 grandes problemas é o custo da folha, né? Então, cada empregado que você contrata... Aliás, uma observação, existe uma mágica na folha de pagamento. Sem entrar em detalhes de número, de percentuais, vírgula isso, vírgula aquilo, por um salário nominal de 100, a empresa paga no mínimo 160, o empregado recebe no máximo 60. Então, por um salário nominal de 100, 100 desaparecem. Essa que é a grande... Desaparece, vira pó. E se isso virasse benefício, de alguma forma, um retorno
Mas essa é a grande, aliás, a grande dúvida dos impostos no Brasil, não é nem o pagamento de impostos, que não é dos mais altos do mundo, por exemplo, o imposto de renda, mas é o retorno que se tem desses impostos em termos de serviços para o cidadão, são bem precários. E na linha dos encargos trabalhistas, a gente tem as diversas categorias que, de acordo com a situação econômica, elas fazem negociações que beneficiam um pouco mais. Então, como eu falava, além do 14º, tem o 15º, a ausência remunerada tem um pouco mais, a licença um pouco mais, os sindicatos vão negociando. Claro que nós não estamos numa época propícia para ganhos, mas tem muitas categorias que já está lá nas suas convenções, nos seus acordos, ganhos adicionais de encargos chamados trabalhistas para as empresas. Então, é meio difícil desfazer esse nó dos 60, 100, 160. Pago 160 por um salário de 100, mas você só recebe 60. Porque também o cidadão nunca vê o 100 na mão dele. Né? O que eu acho que é possível fazer? Eu acho que, primeiro, na atual circunstâncias que a gente vive, é muito difícil pensar numa redução. Então, o que se fala muito mais hoje é em transferência e achar outra fonte de custeio para aquele imposto, porque diz que o Estado não pode arrecadar menos, porque ele já está quase que falido. Eu, particularmente, acho que a gente deve falar, sim, em redução. E redução como? Porque também é parceira da reforma tributária a reforma administrativa. A gente sabe o tanto de dinheiro que tem gasto com o governo, com os três poderes, quanto custa o Supremo Tribunal Federal, quanto custa os políticos, quanto custa o fundo eleitoral, quanto custa tudo isso. Então, sem uma reforma política e administrativa que reduza o custo do Estado, nós não vamos ter também uma reforma tributária, porque o governo vai continuar precisando de arrecadar. E aí, volto no meu ponto inicial. Não se reforma nada se ninguém abrir mão de alguma coisa. Não acredito nisso reforma. Acho que, no caso da Folha, na melhor das hipóteses, pode-se remanejar alguma coisa, mas os encargos trabalhistas, eles têm a fonte direta no salário. Eu acho que é meio complicado buscar outra fonte de custeio. Agora, acho também que a gente deve insistir em redução, sim, mas caso não seja possível, tem uma outra maneira de a gente ter um ganho, que é a simplificação. A simplificação do sistema de arrecadação, do sistema tributário no Brasil. É muito complexo, nenhuma empresa consegue pagar tudo direitinho, porque é muito complicado. Vocês vejam que muitas empresas médias e grandes, elas inventaram ou criaram departamentos de planejamento tributário. Vocês sabem o que é departamento de planejamento tributário? É um departamento especializado em ver como é que a empresa pode pagar menos ou deixar de pagar imposto, porque é tão complexo que aí vão achar os jeitinhos, ou até como sonegar legalmente. Então, eu acho que a simplificação do sistema tributário, em geral, e na parte trabalhista em particular, ele pode ajudar muito. Veja, um sistema claro, transparente e simples, ele dificulta a sonegação. Ele fica claro para todo mundo o que eu estou pagando sobre o quê. Hoje, cada coisa tem um tributo, cada estado tem uma alíquota diferente de ICMS, e aí começa a guerra e assim por diante. Então, eu acho que a simples mexida no sentido de simplificar, dar transparência e clareza, pode ajudar muito o nosso país em, pelo menos, reduzir a sonegação. Veja, quem mais deve imposto no Brasil hoje são as grandes empresas, que conseguem não pagar e ainda tem milhões de ações contra o Estado para ressarcir aquilo que já pagaram, ou para deixar de pagar, ou para compensar em alguma coisa. Entendeu? Então, não é o próprio cidadão que dos 100 recebe 60, a empresa simplesmente funciona como um agente arrecadador e manda para o Estado, quando ela manda, né? Mas do bolso do empregado sai. Então, eu acho realmente que nós temos que insistir
nesses dois pontos, na redução, e não apenas na transferência, e na simplificação. Eu fico pensando quão complexa é a vida dos gestores atuais de recursos humanos para lidar com sistemas de gestão. Né? Tem os sistemas integrados, os SAPs da vida, etc. E na empresa, como parametrizar isso cada vez que se mexe nessa parafernália, tudo? Então, eu acho que ganharia todo mundo se a gente conseguisse simplificar. Gente, então, é isso que eu queria colocar para vocês aí, mais como uma provocação. Eu não acredito mesmo que a gente consiga mexer neste meio chamado de encargo trabalhista. Tem o lado político, tem o lado burocrático, tem o lado sindical e tem o lado direto do trabalhador. Eu acho que é muito difícil mexer nisso. Então, eu coloco isso mais para discussão. Estava vendo mais dos encargos sociais, que é uma coisa, eu acho que a gente tem que atacar mais frontalmente. Tá bom? Obrigado, continuo com vocês e obrigado, boa sorte para nós todos aí, que alguém abra mão de alguma coisa para a gente conseguir algo, tá bom? Obrigado aí, Djalma. E agora a gente vai passar a bola para o Orlando. Orlando, você quer abrir sua apresentação? Seu microfone está fechado, Orlando. Fica à vontade para abrir agora. Ok, deixa eu abrir minha apresentação. Primeiro o Pedro, antes do Orlando. Desculpe. Não. Rafael. Ok, então vai lá, Pedro. Estou aguardando, vou sair fora. Com você, Pedro. Olá, gente, tudo bom? Bom dia para todos. Eu faço das palavras do Djalma tudo que ele já ponderou, né? E eu montei para vocês, gente, uma pequena apresentação aqui, para a gente esboçar um pouco sobre os encargos sociais, tá? Realmente a carga tributária do país é muito elevada, as empresas não conseguem, na verdade, agir do jeito que está hoje, né? Então, precisamos, na verdade, urgente de uma reforma, tá certo? Uma reforma que seja bom para ambas as partes, como foi mencionado, né, pelo Djalma mesmo, porque hoje tem muitos políticos, na verdade, que só quer saber dos seus próprios interesses, né? E a população que é ver navios, no caso aí mesmo, né? O exemplo disso aí é o cenário que a gente está passando hoje do coronavírus, que ninguém abre mão de nada, né? Sinceramente, ninguém abre mão de nada. Só critica um, joga a bola do outro e a coisa não resolve. Mas para a gente encurtar, no caso aqui, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação que a gente fez sobre os encargos sociais aí, tá ok? Então, pessoal, o que acontece? Nós temos primeiro o INSS patronal, né? Patronal, que todos esses impostos, inclusive, que nós estamos falando aqui, incide sim sobre 13º, sobre férias, enfim, no caso mesmo. Então, aqui, ou seja, os encargos vinculados à folha de pagamento são denominados encargos sociais e encargos trabalhistas. Os encargos trabalhistas foram o que o Djalma já ponderou, né? Os encargos sociais são pagos diretamente para fundos coletivos públicos, exemplo do INSS, Fundo de Garantia, enfim. Já os encargos trabalhistas são pagos diretamente aos empregados, né? Então, o que vai para os empregados, tudo bacana, né? Então, vamos lá, pessoal. INSS patronal. Então, a gente tem o quê? Hoje, as empresas arrecadam em torno de 20%, tá certo? Sobre a folha de pagamento bruta, né? Sobre o INSS patronal. Então, você tem o INSS do empregado, né? Que tem as alíquotas que ele contribui, e as empresas se recolhem aí 20% aí para o patronal. E aí que eu falo para vocês, as empresas aqui, de acordo aí com a legislação, né, a legislação vigente, a pessoa física na condição de proprietário, dono de obra de construção civil, ou seja, a pessoa física, a pessoa jurídica em geral, né, contribui com esses 20% aí sobre a sua folha de pagamento. Aqui tem uma grande como vou dizer assim, uma grande incoerência, né? Porque hoje as pessoas físicas e jurídicas recolhem esses 20% sobre a folha de pagamento. Só que a folha do governo, né? A folha de prestadores de serviços, né? A folha dos funcionários públicos, eu vou dizer assim,
o governo não paga esses 20%, né? E aí o pessoal sempre fala, puxa vida, o INSS está quebrando. Claro que está quebrando. Só as empresas e os empregados que estão bancando, aí fica difícil no caso mesmo. Então, uma coisa acorda a história só do lado, na verdade, das empresas e dos empregados, né? Então, a gente vê, não, na verdade, aí uma folha de servidores públicos, seja municipal, estadual, federal, muito grande, no caso mesmo, sem essa participação dos 20%, né? Se é o INSS. Então, só que, ou seja, todo mundo quer aposentar, quer ter 3, 4, 5 aposentadorias, né? Os juízes, principalmente, os magistrados, né? Então, é um problema muito sério no caso mesmo. Então, vamos lá, pessoal. Então, a primeira contribuição seria o quê? Os 20%, né? Sobre o INSS, tá? O segundo imposto aí seria o quê? É o RAT, né? Que é o risco ambiental do trabalho, tá? Que aí varia de acordo com a atividade da empresa. Vai de 1 a 3%, né? De 1, 2 ou 3%. E esse grau aqui, pessoal, o que acontece? Existe também um fator acidentário de prevenção, que é o FAP, né? Que esse 1, 2 ou 3%, ele pode ser reduzido, tá certo? Ou multiplicado, ou dobrado, né? Num intervalo de 0,5% a 2%, tá certo? Então, o que acontece? Então, o RAT aqui, na verdade mesmo, hoje, as empresas contribuem muito, na verdade, com a questão. Tudo bem, a gente sabe que o grau de risco, as empresas que têm hoje um grau de risco maior, paga-se por um grau de risco maior, né? Mas é uma coisa que hoje está ajudando também a Previdência a pagar seus auxílios previdenciários, né, os seus benefícios previdenciários, né? Seguindo aqui, pessoal, nós temos também o quê? O salário e educação, tá? Então, vamos lá. São 2,5% sobre o total também das remunerações, que vai para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o FNDE, né? Tá certo? Então, só aí, ó, a gente já conversou aí, praticamente imagina se uma empresa tem o grau mínimo, aí vai 1%, 20% de INSS, mais 1% são 21%, mais 2,5% aqui são 23,5% já desses 3 impostos aqui, tá certo? Realmente a coisa é complicada mesmo. E vamos lá. Tem um tal chamado Sistema S. Sistema S aqui praticamente são 9 institutos, tá certo? Como Senai, SESI, SENAC, SESC, SEBRAE, Senar, SESC, SESC, Senat, SESCOP, enfim, que tem cada um a sua alíquota também, tá certo? Que é os chamados os terceiros, né? Você somar aqui no caso seriam os terceiros. Então, ou seja, as empresas, na verdade, pagam, na verdade, para esses institutos, bancam, na verdade, né? Eu estava até conversando com o Luz essa semana, grandes faraônicos, né? Impérios que tem aqui. Claro, gente, a gente sabe que cada um tem a sua importância, né? No desenvolvimento da aprendizagem, né? Do trabalhador e tal. Mas, gente, a empresa hoje ficando, na verdade, com uma alíquota que varia em torno aí de 5,8, 3,3, 4,5 para essas empresas. Hoje a gente tem que, na verdade, buscar o quê? Buscar uma alternativa para que o governo, na verdade, né, ou essas próprias instituições, se venham, na verdade, a ter os seus próprios rendimentos, na verdade, não somente através das empresas, né, na verdade mesmo, né? Entendeu? E vamos lá. Seguindo, então, aqui, pessoal. E temos também o quê? O INCRA. Olha o INCRA aqui, ó. O INCRA aqui, para as empresas, né? No caso aí, como indústria de cana-de-açúcar, laticínio, uva, beneficiamento de chá e de chamate, beneficiamento de café, ou seja, na parte rural, no caso mesmo, é um percentual aí de 2,5% também, né? Ressaltando que ainda que as empresas que contribuem para o INCRA estão isentas de contribuir para o Sistema S. Uma coisa interessante aqui no INCRA, aqui, pessoal, que me chama muito a atenção, é o quê? A contribuição do Instituto Nacional de Colonização, né, que é o INCRA, corresponde ao montante resultante da aplicação da alíquota de 0,2 sobre o valor da folha de pagamento dos trabalhadores urbanos e rurais, né? Então, eu penso assim, pessoal, hoje a gente poderia ter o quê? Tem um imposto, na verdade, né, como até o próprio Djalma já falou, que vem a simplificar, tá certo? Vem a simplificar
venham, na verdade, eu penso talvez de redução hoje, ficaria muito difícil realmente mesmo, mas, ou seja, a gente, na verdade, cobrar a finalidade para tal imposto. Então, ou seja, se você está pagando, sei lá, para um SESI, para um SENAC, por um ICRA, por um salário de educação, vocês têm que dar, na verdade, ou seja, qualidade, na verdade, não simplesmente, o problema é que a gente só paga, e você não vê o Brasil andar, você não vê nada acontecer, na verdade mesmo, né? Nós temos aqui, pessoal, uma nota, né, que o Supremo Tribunal Federal está retomando o julgamento sobre a contribuição destinada ao SEBRAE, isso em 6 de agosto. Eles estão falando sobre a questão da constitucionalidade da contribuição ao SEBRAE, a Apex e a Associação Brasileira a BDI, no caso, né? Então, o que eu vejo aqui, pessoal? Que o sistema S é um sistema que ele estava, na verdade, dependendo desse julgamento, pode ser que a gente consiga, na verdade, o quê? Se for julgado, na verdade mesmo, a inconstitucionalidade para o SEBRAE, pode ser que afete também os outros sistemas também. Então, talvez aí seria o quê? Uma solução para a gente verificar uma redução aí nessa questão da carga tributária sobre a folha de pagamento. Ou eles vão talvez criar algum outro tipo de imposto, no caso, porque o Brasil é sempre assim, tira um, cria outro, né? Então, vamos ver se que pode ser tratado, no caso aqui mesmo, sobre esse tema, né? E aí, pessoal, o que acontece? Hoje, né, para vocês terem uma ideia, eu peguei como exemplo aqui, comércio atacadista de algodão, KNAI 4623-1/00. Hoje, então, vamos supor, gente, através desse KNAI, então, ou seja, a gente tem o quê? Uma contribuição, 20% de INSS, um RAT de 2%, tá certo? Aí vem lá, salário de educação, INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE, 5,8%. Então, dá uma carga de 27,8%, tá certo? Isso, 27,8% sobre salário mensal, sobre férias, sobre 13º, sobre tudo. Na verdade, mesmo que vai chegar justamente aí para lá de 100%, como o Djalma já informou no caso aí também, né? Então, o que acontece? E, claro, se as empresas forem optantes do Simples Nacional, elas não têm essa contribuição, tá certo? Só que, o que seja, o governo também, ele restringe muitas atividades, né, no KNAI, para você não conseguir ser um optante do Simples Nacional, tá certo? Bom, tem aqui, pessoal, nesse site aqui, Portal Tributário, tá? Uma lista completa de todos os tributos, impostos, taxas, contribuições, enfim, existentes no Brasil. Vale a pena vocês conferirem, tá? Se vocês quiserem, até esse material que eu fiz aqui, eu mando para vocês também. Gente, coisa que vocês ficam, sabe, não só sobre a folha, mas enfim, no caso mesmo. Então, dá para realmente uma empresa, quando abre um CNPJ, é uma dor de cabeça muito grande, no caso mesmo, de pagar tantas taxas, tantos tributos nesse país, né? Bom, pessoal, tem o quê? A desoneração da folha, tá certo? Que foi uma lei aí criada lá em 2011, né? Como todos vocês sabem, tá certo? Hoje está sendo beneficiados apenas por 17 setores, tá certo? Ela substitui, na verdade, os 20%, né, da contribuição do INSS, praticamente, né, sobre a folha, só que, ou seja, substitui por um percentual de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, no caso da empresa, tá certo? E eles querem acabar com isso aí. Na verdade, existe hoje, são 17 setores, são esses setores aqui: calçados, call center, comunicação, confecção, vestuário, construção civil. Esses percentuais estão aqui na frente, pessoal, tudo sobre a receita bruta da empresa, né? Tá certo? Máquinas e equipamentos, enfim, isso no caso mesmo. E até o dia 31 de dezembro, tá certo? 31 de dezembro, seria a data máxima para estar acabando com essa desoneração. Mas, o que acontece? Eu vi ontem até uma reportagem no jornal que, né, como até o próprio Lúcio já disse aí, que essa semana está na pauta do Congresso retomar com o tema, tá certo? A fim de derrubar o veto do presidente, e até mesmo o presidente mesmo já viu que o veto dele realmente vai ter que ser caído por terra mesmo, porque senão vai gerar, na verdade, um maior desemprego no país todo, no caso mesmo, né? Então, pessoal, infelizmente, hoje, a situação é terrível, no caso mesmo. A gente não vê uma alternativa, mas a gente tem que, na verdade, buscar, como o Lúcio
já mencionou no começo da apresentação. Temos que correr atrás dos nossos direitos, dos nossos deveres, no caso mesmo, porque, ou seja, nós estamos cansados de pagar tantos impostos, tantas situações que complicam, na verdade, mesmo o bolso das empresas, na verdade, e ocasionando, sinceramente, são 13 milhões de pessoas desempregadas no país, aí esse número tem cada vez mais aumentar, no caso, se a gente não tomar uma ação positiva. Então, pessoal, na verdade, eu tinha para passar para vocês isso daí, tá certo? E vamos em frente aí para a gente conseguir, na verdade, melhorar esse cenário, tá bom? Forte abraço a todos. Vou continuar com vocês aqui. Agora eu acho que é você, Orlando. Agora sobrou eu. Deixa eu colocar aqui a minha apresentação. Fica à vontade. Uma janela, tá certo? Só para... Ok, Paulo, tá vendo? Perfeitamente. Então, gente, deixa eu primeiro me apresentar. Bom dia, eu sou Orlando Lopes, sou um executivo de recursos humanos, vou falar um pouquinho sobre a parte tributária. Não sou advogado, mas não sou advogado tributarista, né? Então, eu sou membro do Corali, membro do Grupo G3, e o Luiz me convidou para falar um pouquinho, porque, na verdade, é o seguinte, o Corali pediu para que eu fizesse um trabalho que a BRH São Paulo quer fazer um manifesto de defesa da desoneração, né? Então, comecei a pesquisar, e quando eu comecei a pesquisar, comecei a ver uma série de coisas interessantes e percebi que tudo que eu levantava chegava nesse movimento que a gente está vendo agora no Congresso Nacional, né, em apresentações de projeto, PECs e diabo a quatro. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês o que está hoje rodando mais. É difícil falar, porque até ontem à noite eu tinha um discurso, mas aí veio, né, o Rodrigo Maia, o presidente do Congresso, e já falou alguma outra coisa que desfaz um pouquinho, mas eu vou tentar dar um update para vocês do que a gente está falando com relação a essa parte. Então, eu comecei a trabalhar com a desoneração, e o que eu percebi, né? Como é que a coisa começou? Começou quando o presidente, né, fez a MP 936, aquela que reduz salário, jornada, suspende o contrato-trabalho, aquelas coisas todas. Quando ela virou da 936, ela passou, o Congresso aprovou a 14020, né, em 6 de julho, e aí veio, junto com a aprovação dessa lei, uma posição do Congresso onde ele postergava a desoneração da folha de 31 de dezembro, como já dito aí pelo Pedro, de 31 de dezembro de 2020 para 31 de dezembro de 2021. Né? Então, aí começou essa confusão e o Congresso começou a se articular no sentido de que, olha, não, nós vamos derrubar o veto do presidente. E começou a confusão em cima disso. Bom, esse veto, como já disse, faz 17 setores, 6 milhões de trabalhadores. E o que nós temos? Nós temos uma contribuição no ano, né, a contribuição patronal em cima dos 20%, aí de 280 bilhões de reais por ano. Essa é a contribuição, de uma forma geral, do Brasil em relação a isso. E caso essa desoneração de fato caia, tem risco aí de se demitir entre 500 a 1 milhão de pessoas. Quer dizer, é o que se comenta, né, no momento. A contribuição, como já disse, de 20% do INSS e tal. Bom, e aí vamos falar um pouquinho mais. Segundo a OCDE, né, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela fala o seguinte: o Brasil tem o dobro da carga tributária sobre o salário em relação à média da OCDE. A OCDE são 17 países, os tops países do mundo. Então, olha, então vocês pagam mais do que o dobro da gente, né? Temos um número muito grande de empregados informais, né? E essa informalidade tem um custo muito grande para o Brasil e também para as empresas, né? E o que a gente percebe? O que o governo tem que fazer? Ele tem que tornar os informais, porque aí está perdendo receita, está perdendo imposto, uma série de coisas assim. Mas quanto maior a distância entre o que o empregado está recebendo e quanto custa efetivamente o empregado por uma empresa e o informal, quanto maior for essa distância, mais vai continuar tendo informais. Então, nós temos que fazer um esforço de tentar reduzir um pouco esses encargos, essas coisas todas, de forma que ser informal vai ser um risco muito alto. Hoje, mesmo o risco sendo alto, vale mais a pena, o pessoal cada vez mais está crescendo o número de informais, né? E aí nós temos, por outro lado, o seguinte: olha o desemprego do jovem. O recém-formado estava em 27,1%, podendo chegar até dezembro de 2020 em 38%.
O desemprego, como já dito aí pelo Djalma, mais de 13 milhões, né, segundo o PNAD, agora de agosto de 2020. Né? Então, o que a gente percebeu? O presidente, então, voltando, o presidente, né, vetou a desoneração, e aí, logo em seguida, veio o Bruno Bianchi, que é o secretário de Previdência, e já soltou um artigo dizendo assim, ó, a desoneração da Folha, para onde vamos? Ou seja, começou a tentar aí buscar alguma coisa, olha, vamos ter que encontrar algum caminho para essa situação. Né? Lembrando que nós temos uma lei chamada LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que toda vez que você faz um projeto de lei onde você quer desonerar alguma coisa, você tem que buscar o recurso para aquilo lá. Onde vai vir esse recurso? Perfeito, querem desonerar o setor, os 17 setores, ok. Quem vai pagar essa conta? E aí começa a confusão. Né? Vamos falar um pouquinho aqui do que está acontecendo. Quando começou essa confusão da desoneração, o Paulo Guedes correu ao presidente do Senado e ao presidente da Câmara e levou lá o que ele chamou do projeto 3887/20, que ele falou, olha, isso aqui pode ser a primeira etapa da reforma. O que é essa primeira etapa? É a extinção de PIS/COFINS, instituindo a CBS, é Contribuição sobre Bens e Serviço, que basicamente é o que a gente conhece hoje do IVA, que é os impostos desses grandes países, como Estados Unidos, você tem lá o IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, que é um negócio fácil de calcular, é sempre aquele valor, né? E a gente vai depois, eu vou mostrar um pouquinho mais, é extremamente simplificado. O Paulo Guedes fala isso aqui, nós estamos dando início ao Brasil numa internacionalização, a simplificação, a transparência na tributação de consumo, e ele falou assim, olha, vamos ter uma alíquota de 12% aqui nesse IVA. Ou seja, ele vai extinguir, então, PIS e COFINS, e entra um valor de 12% para todos os bens e serviços, tá certo? Exceto, por exemplo, gasolina, diesel, cigarros, álcool e produtos da cesta básica. Esses terão uma outra situação, né? Então, esse imposto está ali incidindo sobre bens e serviços, a empresa só paga o tributo no valor que ela agregar ao tributo, né, ao produto. Ou seja, hoje tem uma confusão tremenda, e vocês vão ver nos slides a seguir, que eu falo um pouquinho mais com relação a isso. E a transição dessa nova contribuição seria em 6 meses. Ou seja, em 6 meses teríamos já o fim do PIS e COFINS e entraria, então, a CBS. Vamos lá. Também um outro ponto aqui, importante, que é o seguinte, assegurar recursos, porque se fala, vamos desonerar, mas tá bom, vamos desonerar. E onde que vai ter o recurso? Né? De onde vai vir esse recurso? Tá certo? Então, o Paulo Guedes veio mais uma vez e falou assim, olha, vamos pegar aqui a antiga CPMF e tal, lembrando, né, que ela tinha 0,38%, né, e aí o Paulo Guedes falou, não, nós não precisamos de tudo isso. A gente quer buscar aí sobre a movimentação financeira, é muito mais. Então, hoje o Brasil, né, se estima hoje em 80 trilhões de reais ano, que é o que roda de dinheiro no Brasil. Em quê? Pagamentos, tudo quanto é pagamento, recebimento, operações na cadeia produtiva. Então, você imagina uma empresa, ela compra, vende produto, tudo que ela está gastando ali, que está saindo do dinheiro dela, vai ser tributado. A Bolsa de Valores, toda a movimentação da Bolsa de Valores, toda a movimentação de cartão de crédito, você passou o cartão de crédito, opa, vai entrar lá na alíquota de 0,2 que o Guedes está querendo. Pagamentos de salário, contratos de câmbio, etc. Então, ou seja, o que o Guedes está sinalizando é que se fizéssemos um tipo dessa CPMF, essa contribuição aí, né, ele teria dinheiro para compensar a desoneração da folha. Então, o que ele fala assim, olha, se for 0,2, né, sobre 80 trilhões, nós vamos ter 160 bilhões. Para uma contribuição patronal estimada em 280 bilhões por ano, gente, significa cortar em 57% o custo da folha de pagamento hoje. Tá? Então, é isso que está acontecendo. Então ele falou, olha, não tem que ter 0,38, a gente tem isso, e isso, qual é a vantagem desse sistema? Né? Esse sistema, ele tem uma vantagem que é fácil do governo arrecadar. Ou seja, pega os bancos, não tem como o cara escapar. A empresa pode estar recebendo em dinheiro, tentando pagar em dinheiro, mas é muito pouco. Isso aí não dá nem 5% do que se movimenta no Brasil. Tá? Então, o forte está em cima dessa situação. Ou seja, até ontem, eu vinha vendo
sentindo que isso poderia ser um negócio que parecia que o governo estava, o Congresso de ouro e tal. Aí ontem já claramente ouvi, né, do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, falando o seguinte: não, olha, vieram com essa história de Deus me livre voltar a CPMF, né, ela tem um tributo em cascata, tal, e não condiz com as situações. Então, veja, né, o que eu estou colocando aqui para vocês, essas informações todas, eu tirei, né, do professor Márcio Holland, da FGV, onde ele pesquisou esses números todos. Então, ou seja, esse é o movimento. Então, tem o movimento anterior, o PIS e COFINS, tem essa contribuição, né, que seria a primeira mudança na reforma trabalhista, que é essa contribuição sobre recursos financeiros e tal. E vamos para o próximo. Aí, o que a gente está vendo aqui? Né? A gente está colocando aqui o que é o sistema tributário do Brasil. Né? Segundo a Doing Business, que é uma entidade do Banco Mundial, o Brasil, essa Doing Business, ela acompanha 190 países. Nós somos os 184 pior, nós somos entre os 10 piores em termos de pagamento de imposto. Ou seja, isso que já foi dito pelo Pedro, pelo Djalma, né, pelo Luzzi, a contribuição, pagar imposto no Brasil é uma arte. Então, de 190, nós somos 184 pior. Né? Só para vocês terem uma ideia, em termos de contencioso tributário, nós temos 5 trilhões na justiça. Lembrando, o nosso PIB do ano passado foi 7,3 trilhões. Então, nós temos quase um PIB, 5 trilhões em contenciosos trabalhistas. Basicamente, tem 50 mil ações nos tribunais em fase de execução. Né? Uma hora o governo fala que se deixou de pagar, outra hora a empresa fala, não, eu paguei demais, quero pegar de volta. Enfim, então, veja lá os 5 trilhões. Nós temos 6 milhões de normas editadas pelo Congresso, os 27 estados e 5.570 municípios. Tudo norma relacionada a tributo. 6 milhões. É impossível de uma pessoa saber isso aí tudo. Aí vem o Doing Business novamente e faz o seguinte, olha, o trato com o imposto no Brasil, considerando que nós estamos entre os 10 piores, consome de uma empresa 1.500 horas por ano. Tá certo? Só para o quê? Recolher imposto. Sendo que o segundo colocado, o país que está na segunda colocação, o Brasil, pior deles, 1.501. A segunda colocação fala em 600 horas. Os Estados Unidos gasta 120 horas. E a OCDE gasta 20 horas. Então, veja quanto dinheiro nós estamos perdendo por aí. Né? O Brasil tributa 51% a mais, segundo a OCDE, bens e serviços. Gente, bens é aquilo que todo mundo é, o arroz, o feijão, aquilo que o pobre usa. O serviço, né? Se você pensar bem que a classe mais baixa usa de serviço, basicamente ele usa ônibus, transporte público, tá certo? Não tem plano de saúde, não tem nem internet, a gente está vendo a dificuldade que está na escola de retornar por falta de internet em vez. Ou seja, então o Brasil tributa o pessoal de nível mais baixo, 51%, né, mais bens e serviços, contra a média da OCDE. Né? Então, e somos o país que menos arrecada tributos em renda e lucro. Então, isso começa a mostrar para a gente que o nosso sistema tributário está precisando de uma reforma. Né? Olha, nós estamos deixando a renda passar batida, né? E estamos aí tributando bens e serviços. Por isso, quando você vai fora do Brasil, você vai lá e vê os valores estão mais em conta, pô, vale a pena comprar aqui, porque o Brasil é extremamente elevado. Né? O custo da burocracia do Brasil, por conta daquelas 1.500 horas, 1.501 horas que a gente colocou lá, gente, varia em 1% do PIB, tá certo? 7,3 bilhões. Então, o país tem, né, trilhões, o nosso PIB é 7,3 trilhões, a 7,1 bilhões é o custo do PIB, o custo da burocracia no Brasil. Olha lá, famílias com até 2 salários mínimos pagam de tributo 48%. Acima de 2 salários mínimos, a partir de 30 salários mínimos, pagam 26%. Então, veja, os caras que ganham melhor, que têm um rendimento maior, pagam basicamente metade do que a gente paga, que pagam as pessoas até 2 salários mínimos. Aí tem uma outra confusão, que é o ICMS. Tem uma hora que ele é 18%, bom, ICMS é 18%. Só que tem, se a operação vai para fora do Estado, o produto fabricado no Brasil, e vai para fora do Estado, ele pode virar 21,95. Então, você nem sabe o ICMS é 18, é 21, depende. Se é por dentro, por fora, a coisa já começa a
falar, né? E o Brasil, deixa eu só ver se e o Brasil arrecadou, deixa eu só ver aqui. O Brasil, na minha transparência aqui, eu estou com um negócio aqui em cima, deixa eu ver se eu consigo tirar, que eu não consigo enxergar. Né? O Brasil arrecadou, no que diz respeito em 2019, 35% do PIB, tá, em impostos, que é 2,5 bi. E tinha o potencial, segundo estudiosos e deputados que estão apresentando as PECs no Congresso e no Senado, tinha um potencial de arrecadar pelo menos mais 500 bilhões. Então, mais uma dica aí de que nós temos que começar a pensar, tá certo? Que tem alguma coisa para a gente fazer no sistema tributário, tá? Vamos lá. O próximo... Mudando isso aqui por aqui. Vamos lá. Um outro ponto também interessante ainda sobre dados do sistema tributário, olha aqui para vocês. As empresas, considerando essa guerra fiscal que tem, elas, quando estão buscando o centro de distribuição, elas consideram não consideram os aspectos logísticos, e sim tributário. Então, eu coloco a minha fábrica lá não sei aonde, porque tenho mais vantagem financeira tributária em estar lá. Não é porque lá é onde vai estar sendo consumido o meu produto. Então, quando você analisa isso, você vê que nós estamos com um desequilíbrio muito grande. Por isso que a nossa produtividade é ruim, tá certo? Por isso que os nossos produtos custam caro. Por quê? Porque nós vamos atrás de, não, lá eu te dou isso. Você monta a sua fábrica aqui, eu te dou 20 anos de isenção do ICM, por exemplo. E aí começa, quando paga dentro do Estado, aí começa a confusão, né? Depois tem a cobrança do ICMS, a gente já falou, se a transação é interestadual, como é que vai ficar. Tem a renda oferida no trabalho, olha esse outro ponto aqui que é interessante. A renda oferida no trabalho paga mais do que a renda de capital e dividendos. Quando você aplica um dinheiro, você vai pagar sobre capital e dividendos 15%. E ainda vai jogar depois na sua declaração de imposto de renda, tá certo? E se você vai para o trabalho, você pode estar pagando 27,5%. Então, ou seja, é feito para eu viver só das minhas aplicações. O trabalho deixa para o segundo momento. Então, olha esse outro ponto aqui que eu levantei. Taxa, todo mundo lembra aí da taxa rodoviária única, a TRU. Então, a TRU depois virou IPVA, né? A TRU era de 69, em novembro de 85 ela virou o IPVA, né? E aí não se conseguiu colocar o imposto sobre produto de veículos automotores, tá certo? Não se conseguiu colocar aviões, helicópteros, barcos, isso aí tudo, gente. Então, imagina, o cara tem um helicóptero, ele tem um jatinho, que tem um BNDES financiando com taxas absurdas de baixas, tá certo? Além de tudo, ele não paga nada. Nós pagamos pelo nosso carro que a gente está usando. E isso, só nisso aí, o Brasil está perdendo 4,6 bilhões por ano. 4,6 bilhões por ano. Tá? Tem também o problema da cumulatividade, que resulta em existência de tributo sobre tributo, um sobre o outro, o ISS, depois tem uma parte de PIS, tem uma parte de COFINS. Bom, esses dados todos que eu estou falando, eu tirei do IBGE, do IPEA, do Business, da OCDE, da CECIF, da FGV, de uma entrevista do professor Márcio Holland, do deputado, uma entrevista muito interessante do deputado, o ex-deputado Luiz Rauli, e outro deputado Alex Fontane, e também desse escritório Finoc Ustra, que também é um escritório tributário, que eu tive a oportunidade de participar num webinar, eu ouvi um webinar, então peguei alguns dados de lá, tá? Então, vamos falar agora. O que está acontecendo agora? Então, a gente já falou, né? A gente falou, então, o governo veio, desonerou, falou da criação da CDS, falou do novo CPMF, né? Falamos um pouquinho do sistema tributário, e agora nós vamos falar da PEC 45. O que é essa PEC 45? Essa é a PEC da Câmara dos Deputados. O que eles querem fazer? É essa PEC que ontem à noite o Rodrigo Maia votou e falou o seguinte: gente, eu já falei para o presidente, eu não quero saber de nada, de contribuição nenhuma, eu quero a 45, que é juntar IPI, PIS, COFINS, ICM, ICSS, tudo isso no imposto de bens e serviços, que basicamente é o IVA, que é o imposto sobre o valor agregado. Então, ou seja, você vai pegar, olha a simplificação começando aqui, vai pegar todos esses 5 impostos e vão criar um só, né? E tem, na verdade, um imposto, e depois tem esse imposto seletivo que eu explico em seguida. O que é esse imposto seletivo? É um específico sobre alguns bens e serviços, tipo cigarro, álcool, gasolina, tá certo? Que se deseja de estimular, e é cobrado na fabricação. Então, por exemplo, eu sou fabricante de cigarro,
o governo vem e fala assim, olha, por cigarro eu quero 30%, então o meu custo é isso, joga mais 30% em cima disso, e a partir daí ele vai se cobrar sobre esse imposto, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Na hora que o cara comprou o cigarro, vai ser taxado mais a taxa do IBS, tá? Que é o sistema que nós temos nos Estados Unidos hoje. Se vocês perceberem, tem lá os estados, 6,5%, 6,7%, 6,75%, tem alguns estados que não cobram nada, tá certo? Mas é mais ou menos a tendência, e que eu acho, analisando, e eu posso dizer para vocês que eu li muita coisa, analisando, e que eu acho que nós tínhamos que partir para alguma coisa parecida com isso, tá? Olha a incidência, bens e serviços, né? E bens e direitos tangíveis, intangíveis, locações de bem. Hoje, por exemplo, locação de bem, quando você loca um carro e tal, tá, nós estamos do ponto de vista tributário, é muito pouco que se faz em cima disso. E o que a gente gostaria de melhorar. Agora, segundo o IPEA, considerando que não vai ter aumento, né? Ou seja, mantém a carga tributária que está hoje, entre PIS, COFINS, ICMS, tal, o IPEA estima entre 26,9% e 27%. Então, esse imposto, se for aprovado, nós estaríamos pagando alguma coisa em torno de 27%. Agora, olha só que vem o OCDE e fala, mas você aí é um tributo muito... vai ser um dos tributos maiores do mundo, porque enquanto está pagando 27%, a média da OCDE está pagando 19,5%, segundo o professor Márcio Holland, né? Bom, o IBS será a soma de todas as alíquotas, tal, destinados a cada um dos municípios. Interessante, nessa PEC também, já começa a haver uma outra mudança muito interessante, que aqui emperra o Brasil, que tudo vai para Brasília e Brasília distribui. Aí vem um deputado e força, dá um dinheiro que ele vai mandar para o estado dele, para uma cidade, essas coisas todas. Com isso, o sistema vai ser tudo eletrônico, tudo automático, tá? E já vai, isso aqui é do estado, é tanto para o estado, é tanto para o município, é tanto para isso, acabou. Já distribui a grana na hora, não tem que ficar fazendo isso, centraliza lá, e aí começa a haver os desvios, essas coisas todas, tá certo? Não permite, nessa PEC, não permite a concessão de benefício fiscal, que é aquilo que eu estava falando para você, eu vou montar a minha empresa lá, a minha fábrica lá, por causa disso, né? E eles falam o seguinte, estariam feito uma transição em 10 anos, basicamente em 10 anos. Né? Os 2 primeiros anos teriam um teste, 1%, a gente estaria cobrando sobre isso daí, e continuaria ainda cobrando PIS e COFINS menos esse 1%, e depois nós estaríamos fazendo, né, um oitavo ao ano, né, nos outros 8 anos restantes, até que vira tudo esse imposto que a gente está falando aqui em cima, que é, né, o imposto sobre bens e serviços. Então, essa é a PEC 45, que é a PEC da Câmara, que é onde você percebe que os deputados estão todos louquinhos para ver isso aqui, porque eu, efetivamente, gosto dessa ideia. Mas tem uma outra situação ainda rodando, que é a PEC do Senado. Né? Essa é maior, porque essa vai pegar seria toda uma reforma. São 9 tributos, né? IPI, IOF, PIS, PASEP, COFINS, CID de combustível, salário de educação, ICM, ISS, imposto de bens e serviços, enfim. Trocar tudo isso daqui também vai se chamar IBS, imposto, todo o padrão IVA. Tá? Já existe até uma empresa em Santa Catarina de informática, lá no Vale de Santa Catarina, que já desenvolveu todo um sistema que vai ser muito fácil. Opa, você passou no caixa, automaticamente o sisteminha dele já distribui para todos os entes, ou é federal, ou é estadual, ou é municipal, e ponto final. Tá? Então, a incidência também desse imposto aqui do Senado, né, é todos os bens e serviços, né, bens e direitos tangíveis, intangíveis, cessão e licenciamento de direitos e locação de bens, né? A competência aqui é engraçada, que a competência é um tributo estadual, só que vai ser feito por uma lei no Congresso Nacional, né? E para poder limitar, para evitar que cada estado puxar alguma coisa. Então, nós vamos ter uma uniformização de alíquotas em cima disso daqui. A alíquota terá, então, as máximas e mínimas, que está sendo ajustadas ainda de quanto ficaria, né? E um padrão, e uma alíquota padrão. A alíquota poderá diferir dependendo do bem e serviço e será aplicada de maneira uniforme em todo o território nacional. E ela só vai ser colocada quando você tem um produto que, efetivamente, ele sofreu uma mudança, houve uma agregação. Vamos dar um exemplo, por exemplo. Se você comprar hoje, nessa linha, você vai comprar uma geladeira, uma empresa compra, uma indústria compra uma geladeira para deixar na sala do presidente, por exemplo. Essa geladeira vai ter lá o IBS dela. Então, vamos imaginar que seja X%.
Opa, essa empresa, mas ela fez o quê? Ela fez alguma mudança? Não, ela está usando como consumo, perfeito. Se é consumo, não tem que envolver em nada. Porque hoje o problema nosso é que tudo que entra numa empresa, eles tentam bater, tentam fazer alguma coisa no mercado como um todo. Então, isso aqui vai simplificar de maneira muito clara, né, toda a parte do que o governo está fazendo, né? Nesse sentido de mudar isso daqui, né? Tem um apresentador, né, um professor, né, o Luiz Carlos, que é o ex-deputado Luiz Carlos Euli, ele fala o seguinte, que ele acredita que se você fizer nessa PEC 110, nós vamos ter, no total de 15 anos no máximo, um crescimento de 30% do nosso PIB. Só em cima disso. Porque ele fala que tem muito mais. Essa fase você está distribuindo direto para os municípios, só aí vai dar um crescimento de 25 bilhões de reais por ano para os municípios, sobre o que eles recebem hoje. Então, vai ser um negócio muito mais tirar da mão de um grupo e ficar muito mais automatizado, com transparência, né? Hoje, se você comprar, por exemplo, comprar uma bicicleta hoje, perguntando onde é que foi fabricada essa bicicleta, se ela foi fabricada em Manaus, você descobrir quanto tem de imposto lá dentro é complicado, porque é uma coisa sobre outra, depois desconta isso, tal, né? Então, essa situação, você vai ter tudo isso mais facilitado. Então, basicamente, gente, sobre a incidência, eu não quero pegar, vai estar bem o imposto que eu falei, né, vai ser sobre petróleo, derivados de combustível, lubrificante, gás, cigarro e outros produtos do fumo, energia elétrica, serviço de telecomunicações, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, veículos automotores, olha que eu comentei lá com você, novos, e deixaram bem claro, terrestres, aquáticos e aéreos, porque tem uma briga no Supremo, que no estado do Rio de Janeiro, algum tempo atrás, quiseram cobrar o IPVA de barcos e aviões, tal, recorreram, a pessoa recorreu, aí foi para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, deu ganho de causa ao governo do estado do Rio de Janeiro, aí quando chegou no Supremo, o Supremo falou, não, desculpa, isso aqui veio do imposto, que era do imposto rodoviário, não tem nada de aquático no imposto rodoviário, e muito menos aéreo. Então, só para vocês terem uma ideia. Então, a concessão permite a concessão de benefício fiscal, né? Pode ser feito tudo por lei específica, tem toda uma regrinha de estabelecer no limite máximo, limite mínimo, né? Vai ter, então, a contribuição social vai ser criado também, olha aqui um outro ponto importante, né? Eles vão mudar a contribuição social sobre o lucro líquido, sendo incorporado ao imposto de renda pessoa jurídica, que a gente fala que pode você cobrar um pouco mais em cima disso, que o Brasil taxa muito pouco parte de imposto de renda, né? Tem também um imposto de transmissão causa-morte e doação, que ele vai ser transferido de competência estadual para federal com arrecadação integralmente destinada aos municípios, que hoje não está, tá certo? Tem ampliação, deixa eu pegar aqui, tem ampliação da base de incidência do IPVA, como coloquei para vocês, né? Que vai trazer aí os pontos todos. Gente, então, basicamente, o que eu queria agora é abrirmos isso aí para uma conversa com vocês, para a gente ver as perguntas, as respostas. Então, o que eu vi? Eu vi isso aqui, olha, eu fui atrás, né, atrás do manifesto que a BRH quer fazer, e aí vi toda essa imagem, e eu acho que, de repente, tem um momento legal para a gente trabalhar em cima disso. É isso que eu queria falar. Passo a palavra agora ao Paulo. Pessoal, nós temos agora, então, 15 minutos para perguntas e respostas, tá? E depois, posteriormente, às 10h30, nós teremos uma reunião fechada com os membros do Grupo CRI. Luiz, quer finalizar com alguma coisa ou levantar alguma questão? Não, eu ouvi atentamente todos os três, e aquilo que eu pensava fica confirmado. É impressionante a parafernália. Eu vou ficar restrito à Folha, porque se a gente for pegar tudo isso que o Orlando levantou, nossa senhora, quer dizer, o Brasil é um país de maluco, entendeu? Em termos de carga tributária, porque senão não dá para entender. Se a gente ficar especificamente na área de recursos humanos, e aí falando sobre folha de pagamento, voltando um pouquinho, vocês imaginem vindo um investidor de um país estrangeiro querendo investir no Brasil, querer abrir um negócio aqui,
E, de repente, vai o cara lá de recursos humanos e vai explicar para ele como é que é a folha de pagamento. Quer dizer, bom, como é que vocês imaginam que o investidor vai entender como é a folha aqui, que nós vimos pelo Djalma, pelo Pedro? Se estender isso para o resto, para os demais impostos, e nem fez a pesquisa do Orlando, aí o cara vai embora. Quer dizer assim, entendeu? Então, o que a gente precisa pôr na cabeça dessa gente, voltando à folha, quer dizer assim, não dá mais para continuar por causa do desemprego. Quer dizer, a pandemia mudou a regra do jogo. Antes era tolerável você levar isso, empurrar com a barriga, ficar nesses negócios, aquelas demagogias, aquelas narrativas. Direitos do trabalhador, direitos do trabalhador. Nós estamos vendo aí, são direitos que mais da metade se perde no caminho. O empregador paga, mas o empregado não recebe. Quer dizer assim, sabe, isso é chantagem, é golpe, entende? Então, o que nós precisamos fazer? Como resolver isso? Ficar quieto, esperar que os caras lá vão resolver? Não sei. Ou tomar uma atitude, tomar um partido, abraçar uma alternativa e tentar lutar, tentar fazer isso. Eu gostaria que mais gente se pronunciasse para saber o que fazer, quer dizer assim, entende? Eu pediria para Orlando, quer dizer assim, entender que a gente ficaria mais agora, porque senão a gente vai se perder especificamente na folha de pagamento, porque senão vai ficar complicado resolver em 10, 15 minutos, tentar sair com uma sugestão. Eu anotei aqui, enquanto vocês falavam, assim, talvez três alternativas. A primeira seria batalhar por reformas da folha, fatiando, escolhendo determinados itens e batalhando para aquele item ser transferido para um outro tipo de financiamento que não a folha. Ou seja, item por item sendo fatiado. A segunda alternativa é pegar o 0,2 aí que o Orlando falou e vamos abraçar essa alternativa. Pelo menos isso resolve de uma vez o negócio da folha. Vai ter gente contra? A gente até pode falar, tá, então vamos fazer um 0,2 pelo prazo provisório de 1 ano, até ter tempo de se pensar em outro tipo de impostos. Então, seria um 0,2 para resolver de uma vez, provisório até para ganhar tempo para se estudar uma saída melhor. Uma terceira alternativa, eu entendo que são todas difíceis, uma terceira alternativa seria assim, fazer uma alternativa de contratação. A empresa que contratar, por exemplo, eu estou chutando, empregados, considerando que o empregado, porque o objetivo é dar renda na mão do trabalhador para ele consumir e detonar o círculo virtuoso. Então, nós faríamos assim, a empresa que contratar e aceitar pagar um mínimo para os seus empregados de o dobro do que é o mínimo vigente do país, assim, ela fica isento de tais impostos na folha de pagamento. Entende? Então, a empresa opta, ou fica no sistema atual, que é do jeito que está, assim, ou um outro sistema paralelo, assim, que seria assim, dobra o valor do salário que tem que pagar a partir do mínimo, não necessariamente numa escala que vai dobrando até o fim, e, em contrapartida, ela deixa de recolher um monte de coisa. Eu estou querendo criar alternativas de sugestão, mas eu gostaria agora de ouvir também a palavra de vocês, a opinião. O Edson, ele fez um questionamento com relação ao Orlando. Orlando, Edson, você quer liberar o microfone e fazer diretamente? Ou você quer que eu leia?
Não, pode ler aí, já está escrito aí, já fica mais fácil para Tá você. certo. Orlando, você acredita que a Câmara e o Senado aprovarão essas medidas? Interrogação. Existem impostos federais e estaduais misturados. A estratégia do Guedes é fatiar por natureza do imposto. Primeiro os federais, depois os outros. Das suas pesquisas, qual a sua opinião a respeito? Olha, eu vejo assim, tá perfeita a sua colocação. Sem dúvida, se você pegar aquela primeira que eu falei da CBS, é PIS e COFINS. Está tudo na mão do governo federal. Entendeu? Então, ele, quando jogou isso, na verdade, o governo está tentando, ele está colocando projetos, está tentando negociar. O que eu sinto é que está bem avançado. Eu peguei 2 deputados, né, comentei com vocês, que vocês ouvirem o que os caras falam, né, o Luiz Carlos Rauli e o esqueci o nome do outro deputado lá, se você ver o que eles estão dizendo, está bem avançado, está bem discutido isso, né? E tem uma proposta aí, que muito bem elaborada, né, que eu levantei, e que eles estão considerando essa proposta como um modelo que prevê tudo, está tudo já previsto. Então, eu acho que condição tem da gente, que era a CCFIF, que é o Centro de Cidadania Fiscal, eles fizeram uma proposta e está na mão do Congresso, já tem anos aquilo lá, entendeu? Só fazendo uns ajustes aos outros. Então, eu vejo, por exemplo, ontem, pelo que eu vi do Rodrigo Maia, ele está querendo a PEC 45, aquela que fala dos 5 impostos, introduzir essa PEC 45. É o que eu senti. Ele é contra, a princípio, se manifestou contra o 0,2. Tem agora também aqui no chat uma pimentinha do nosso amigo Djalma, né? Que ele fala, se temos 5.570 municípios, imagine quantos prefeitos, secretários, vereadores, assessores, todos remunerados e dependentes dos suados impostos que nós pagamos. Um de vocês 3 gostaria de fazer um breve comentário? Posso acrescentar uma coisa? Fica à vontade, Djalma. Eu concordo com o Luzi de a gente focar na folha de pagamento para achar alguma alternativa, mas eu tenho dificuldade de ir nessa linha, porque tem tanta coisa acima em relação à reforma administrativa e política que é quase que impossível a gente esquecer. Agora, ainda na questão da folha, nós não falamos, nós temos um conjunto de chamados benefícios que custam um grande volume de dinheiro para as empresas, alguns, claro, para as empresas se tornarem competitivas no mercado, mas outras em substituição à deficiência do Estado. Por exemplo, assistência médica. Por lei, o cidadão tem que ter, mas se a empresa não colocar o seu próprio plano, ela vai à falência. Então, além de encargos trabalhistas, de encargos sociais e de todas as provisões que a empresa tem que fazer, e de todo o custo que ela dedica de horas para fazer isso, e mais fiscalização, etc., ainda tem um conjunto de benefícios. Então, eu acho que, alguém citou, é uma fonte segura de recolhimento de impostos para o Estado. A folha é uma fonte segura. O informal, esse dinheiro está voando por aí, então por isso que querem colocar lá o imposto digital, etc. Eu acho que tem que ter mesmo, mas eu insisto, se a gente não atacar como cidadão, além de como profissional de RH, esses pontos, veja, 5.570 municípios, 6 milhões de normas. Imagina quantos prefeitos. Tem um monte de município que ele é dependente de dinheiro do governo federal, ele não se sustenta, mas ele tem o prefeito, tem alguns vereadores, o prefeito tem secretários, tem assessores, e tudo isso comendo dinheiro, desnecessariamente. O Brasil não precisa ter 5.570. E outra coisa, vereadores remunerados, parece que é um cargo, uma função, e não é, gente. O vereador numa cidade pequena é alguém que trabalha pela sua comunidade, que deveria ser igual o mesário, um voluntário. Então, concordo com o Luzi que tem que focar na folha para achar uma saída por aí. Mas a saída vai ser sempre de remanejamento e de transferência. Não vai ser uma saída de redução. Então, acho que a gente deveria pensar em dar uma sugestão mais eu diria, mais volumosa para os nossos políticos, especialmente porque nós estamos no ano de votar de novo, etc. Então, começar a fazer valer mais a nossa voz. Obrigado.
Eu queria agora que o Júlio Ferron, que está tomando um café, interpelasse o nosso amigo Orlando Lopes Júnior com algum questionamento. Você tem algum, Júlio, com relação à reforma? Está fechado o microfone, Júlio. Orlando, são duas propostas diferentes ali, né? É uma pergunta um pouco genérica, talvez, para o nível de precisão, mas tem interesses que parecem que são divergentes ali, né? O Senado, o Alcolumbre está mais alinhado aí com o governo na tentativa de fazer passar a reeleição dele. Essas duas propostas têm alguns pontos de conflito, né? E vão ter na hora que elas tiverem que ser cruzadas, né? Quando uma for para a outra casa e vice-versa. Você acha que tem prevalência de alguma sobre a outra? No rito de aprovação? Deixa eu só dizer uma coisa para você, né? O que eu vejo? Eu vejo assim, o maior receio, de tudo que eu li, o maior receio do governo é desequilibrar tudo. Se desequilibrou, aí o negócio vai virar uma confusão tremenda no país. Por isso que eles estão dando 10 anos, 15 anos, 6 anos, 8 anos, para ir colocando, ajustar. O que eu senti do que eu li do Paulo Guedes, ele quer fazer o PIS/COFINS porque é um negócio mais simples e começa a pessoa a sentir o gostinho de que a coisa funciona. Entendeu? Mas, por outro lado, o PIS e COFINS é um negócio mais demorado. E se a gente está dizendo o seguinte, gente, se não mantiver, né, a desoneração da folha, vão aumentar mais de 1 milhão de desempregados. Então, o drama está nisso daí. Então, eu concordo, é uma briga pesada, porque eles querem, tanto o Rodrigo quanto o presidente do Congresso, do Senado, querem permanecer no cargo. Entendeu? Então, o que eu senti por parte do governo é que ele colocou esses outros modelos só para tentar ver, sair uma... Olha, até abrimos mão, pode vetar o que o Bolsonaro... derruba o veto do Bolsonaro, até abre mão disso, mas me dá um dinheiro. Se não tiver dinheiro, não vai. Perfeito. E aí, só para completar, né, e pegando o gancho um pouco do que o Luiz falou, eu acho que a gente tem aquela velha discussão entre o ótimo inimigo do bom, né? Eu acho que a gente precisa tirar algumas coisas da frente. Então, na medida em que alguma dessas propostas for um pouco mais palatável ou possível de ser implementada, eu acho que a gente pode se mobilizar, como o Luiz estava querendo, para fazer a pressão adequada para que isso se resolva. E a gente possa, talvez, aí depois navegar por terrenos mais pantanosos, como a folha propriamente dita, né, Djalma? A gente sabe que é um pouco mais complexo, como você trouxe. Eu acho que sinalizar, Orlando, na medida em que as discussões ficaram um pouco mais claras, qual seria uma boa linha, porque especialista nós não conseguiríamos ser em tudo. Então, a gente precisa de referendos e recomendações como a que você está ajudando a construir, para a gente apoiar e tirar uma coisa da frente e depois partir para outra. Essa é a minha posição com relação ao tema. Eu queria chamar agora para considerações finais, primeiramente de Djalma, na sequência o Pedro, o Orlando e o Luiz Luz encerrando. Eu lembro que vocês têm 1 minuto para dar as considerações de cada um aí, finais, e mandar um abraço, fazer o que vocês quiserem. Então, eu, rapidamente, de novo, parabéns ao CRI pelos 53 anos, e acho que a gente está num bom caminho, que é de assumir nosso papel, de contribuir com essa pauta e não deixar isso passar, sabe, como a gente... acho que tem feito nos últimos anos, é lutar seriamente para melhorar o nosso país. É isso, meu recado é esse, apenas. Pedro? Então, eu queria parabenizar o CRI por 53 anos, né? E justamente, na verdade, a gente tem que batalhar por dias melhores, né? Não adianta a gente só ficar no papel mesmo, não é só a gente ficar naquela situação de puxa vida, os números são esse aqui, mas o que nós estamos fazendo para melhorar isso aí? Então, acho que o CRI, na verdade, na posição do Luz, está justamente correto a gente buscar alternativas que venham, sabe? Se vamos conseguir, não sei, mas pelo menos temos que tentar fazer algo novo, né? Então, um forte abraço para vocês todos aí, obrigado por tudo e desculpa alguma coisa aí, tá bom? Forte abraço. Bom, bem rápido da minha parte também, queria agradecer ao CRI, parabenizar o CRI, ao Lume, o convite do Ludzi, né? Mas o que eu acho é o seguinte, gente, nós não podemos ficar mais de braços cruzados, nós temos que ir para frente, né? Eu lá no Coral, eu vejo tanta coisa, os projetos de lei que o PT apresenta lá é um negócio absurdo.
Vocês não têm noção. Só que vai passando, vai passando. Então, eu acho que nós temos agora, como executivos de recursos humanos, ir para frente em cima disso. É esse o posicionamento também da BRH e do Corale em relação a isso. É ir para frente, vocês vão ver o manifesto já pela BRH saindo esses dias. Temos que buscar uma desoneração, ou se vem por onde vem, não interessa. Não dá para manter o desemprego do jeito que está, nós temos mais gente desempregada que gente trabalhando. Não dá para manter do jeito que está. Obrigado. Luiz Luz, e seu 1 minuto. Eu estou percebendo que nós todos estamos de acordo de não ficar parado contemplando e avançar, sugerindo, atuando. Esse é um consenso. Falta agora descobrir um ponto específico em comum e aí começar a partir para uma outra etapa. Atrás do deputado, fazer pressão. Como? Eu ainda não sei, mas parado não podemos ficar. Entende? Pelo CRI, eu acho que a gente tem que avançar, quer dizer assim, começar a se expor, batalhar. Precisamos ter esses pontos de consenso, no qual todo mundo está de acordo, e aí vira uma bandeira, e aí vamos à luta. Pessoal, agradeço a participação de todos, tá? Dando o recado do Luzi, né, Luzi? Na terça-feira de todo o mês tem esses encontros, né, com relação ao CRI, né? Com a participação agora de outros grupos, levantando temas diversificados. E eu peço agora que quem for do CRI permaneça, porque teremos a nossa reunião mensal e abordaremos alguns assuntos internos. Obrigado a todos e valeu pela participação. Obrigado, abraço. Obrigado.